Amigos e amados de meu Pai, que Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos nós, para que saibamos aquilo que é o melhor para nós. O melhor para nós é o que Deus quer. Ele é Pai. Você sabia? Deus é Pai. E como Pai, Ele quer guiar os seus filhos. Eu sei que o Pai usa os seus servos para pregar o Evangelho, para irem por todo o mundo pregar o Evangelho. Mas o Pai quer estar dentro de cada filha, cada filho, para guiá-lo pessoalmente. Isso é extremamente importante para você saber, compreender e se lançar de corpo, alma e espírito na campanha do batismo com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Veja só, nós estávamos há pouco conversando sobre a ida das caravanas a Israel e muitas pessoas que foram, as pessoas que participaram das caravanas a Israel, antigamente nós levamos lá centenas, quase 1000 pessoas, uma certa ocasião em Israel, mas foi um fiasco, foi um fracasso. Espiritualmente foi debaixo de vaia, porque não havia espírito, havia emoção, havia o sentimento de estar na terra de Israel, mas não o sentimento de trazer de Israel o Espírito Santo consigo para casa. Bem, hoje é diferente. Nas caravanas que nós temos feito a Israel, as pessoas não vão focadas para tirar fotografia, para filmar, e para comprar, e para ver, e para sentir, nada disso. As caravanas que nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, fazemos, não é para ver o que Jesus viu quando andou na Galileia. Não é para participar, ver o Monte das Oliveiras, ou experimentar a água dos rios Jordão, nada disso. As pessoas agora, nas caravanas a Israel, são escolhidas. É isso mesmo, são eleitas, porque é só para quem está interessado em receber o Espírito Santo. Só para quem realmente quer receber o Espírito Santo. Porque numa ida a Israel, eu tenho pregado aquilo que Jesus fala. Ele falou para os discípulos, se estas pedras se calarem, se essas pessoas se calarem, as próprias pedras clamarão. E realmente, quando a pessoa vai com sede conhecer Israel para receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus, então as pessoas vão com um foco, com uma ambição, com uma intenção, a intenção de serem seladas, confirmadas filhas de Deus. É tão importante, minha amiga, mas tão importante que você coloque na sua cabeça, no seu coração,
esse propósito de receber o Espírito Santo, porque é uma questão de vida ou morte, eternamente. Não estou falando de vida ou morte aqui na terra, não. Eu estou falando de vida ou morte eternamente. O único que garante mesmo que nós somos filhos de Deus, que nós somos eleitos de Deus, que nós somos selados com o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. Não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja, nada disso. É o próprio Deus. Jesus disse assim, presta atenção nessa palavra. Ele disse para os seus discípulos, quando vier aquele, quem? Aí ele diz, o Espírito de verdade. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Nós vivemos num mundo de mentiras, você sabia, né? Você sabe disso. Acho que todo mundo sabe. Nós vivemos num mundo de mentira, num mundo de engano, num mundo de propaganda excessiva, um mundo de muitas ofertas aparentemente extraordinárias, mas por trás tem os interesses econômicos que fazem as pessoas enganarem-se a si mesmas. Nós vivemos num mundo de mentira, de engano. Só tem um que pode confirmar se nós estamos na verdade ou não, é o Espírito da verdade. O Espírito de verdade, que é o Espírito de Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, quem tem Jesus tem o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, não anda com dúvida, não anda com medo, não anda com ansiedade, não toma ansiolítico. Por quê? Porque o Espírito Santo guia essa pessoa pessoalmente. Não é o pastor, nem o bispo, nada disso. É o próprio Deus. Então, nós estamos trabalhando nessa campanha de Israel para que as pessoas tenham o Espírito da verdade, o Espírito de verdade. Se elas quiserem ficar na Igreja Universal do Reino de Deus, amém. Se não quiserem ficar na Igreja Universal do Reino de Deus, mas quiserem ficar na sua denominação com o Espírito Santo, amém. Graças a Deus. Nós não estamos trabalhando para uma instituição. Nós estamos trabalhando para o reino de Deus. O reino que prepara as pessoas para o reino dos céus. O reino de Deus é a preparação para o reino dos céus. Nós temos ensinado isso às quartas-feiras. Bem, então estávamos conversando há pouco sobre esse assunto de como é imprescindível a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Porque só Ele pode nos guiar. Só Ele conhece os nossos corações. Conhece as nossas ambições. Ele conhece as nossas intenções. Não há nada em oculto diante dos olhos do Espírito Santo. Não há. Ele conhece. Então, quando uma pessoa diz assim, bispo, poxa, eu estou há tantos anos na igreja, ainda não recebi o Espírito Santo. Você não tem ideia de como isso entristece a gente. Eu me sinto fracassado. Honestamente, eu me sinto um fracassado quando a pessoa fala que está há tantos anos na igreja e não recebeu o Espírito Santo. Mas o que eu posso fazer? Bom, o que eu posso fazer é fazer campanha, é estender para todas as pessoas um movimento para que todas as pessoas venham abraçá-lo e receber o Espírito Santo. E isso, graças a Deus, tem acontecido.
Então, você, amiga e amigo que me assiste neste momento e que tem a sua vida amarga, você frequenta a igreja, você se sente bem dentro da igreja, mas quando você sai da igreja, todos os seus problemas voltam para você. Você se sente triste, abatida, não há alegria com você, é a falta do Espírito Santo. Você é aquela pessoa que vive com dúvida. Você é uma pessoa frágil, fraca, débil. Qualquer coisa que você tem dúvida, você fica parada, porque a dúvida para as pessoas, estaciona. Sabe aquela água parada que vai dando bicho, mosquito? Pois é, assim são muitas pessoas dentro da igreja, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus. Por quê? Porque está faltando a vida. E a vida é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, amiga e amigo, eu diria, é impossível a pessoa permanecer na fé. Razão pela qual muitas pessoas começam bem e depois saem, vão embora, desistem, desanimam, caem no pecado outra vez, deixaram a vida de erros por algum tempo, mas chegou um tempo em que desistiram, não aguentaram a pressão do reino do mundo, a pressão da mentira, o reino da mentira, o reino do engano que é este mundo. Por exemplo, apenas a título de exemplo, eu não quero criticar de forma nenhuma o que o mundo oferece, mas nesses dias, com licença, nesses dias de Copa do Mundo, como as pessoas ficam atraídas, como as pessoas se entregam, como as pessoas se rendem às emoções do futebol. Eu gosto de futebol, eu aprecio o futebol, mas eu não posso jamais, em tempo algum, me inclinar e torcer para o futebol como se eu estivesse torcendo pela minha própria vida. Não, minha amiga e meu amigo, não. Eu não posso misturar alhos com bugalhos. Eu não posso me envolver nesse espírito de disputa, de competição e ficar, na hora de torcer, ficar com raiva do jogador que perdeu um pênalti, por exemplo, do meu time ou do Brasil que empata com o Marrocos. Eu não posso ficar satisfeito. Então, para que eu possa estar em paz comigo e, sobretudo, com Deus, eu não posso me envolver. Eu torço, amém, ganho o melhor, que Deus faça a vontade dele, etc, etc. Mas eu não posso mergulhar no espírito da Copa do Mundo, porque senão eu também danço, com certeza. E isso é a verdade. Então, amiga e amigo, cuidado. A mesma coisa se trata da política, que fale mal da esquerda, que fale mal da direita, que fale mal de fulano, Beltrano, fez isso, fez aquilo. Se você mergulha no espírito da política, você obrigatoriamente tem que torcer por alguém. E no que você torce por alguém, você já está deixando de torcer pela pessoa mais importante que é você, a sua alma. Você deixa de torcer pela sua alma para torcer pelos outros. E o que você vai ganhar com isso? Não é verdade? É ou não é? Então, minha amiga, meu amigo, além do que, quando se torce por um, se distorce por causa do outro. Não é verdade? Irritado,
Isso mesmo. A pessoa fica irritada, chateada, porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, e você acaba se envolvendo com um problema alheio, quando você tem um problema maior para resolver, que é a sua própria alma. Amiga e amigo, só o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Só o Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para enxergar esses problemaços que nós estamos cercados enquanto estivermos neste mundo. Essa é a realidade. Então, você, amiga e amigo, precisa saber que o batismo com o Espírito Santo não é uma opção de fé, não é uma doutrina, é uma obrigação de cada pessoa que crê no Senhor Jesus receber. Você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Tem que receber. Jesus disse, quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará. Só ele pode guiar você a uma vida saudável, uma vida que você tem consciência e sabe separar o alho do bulgário, o joio do trigo, separar as pessoas que são verdadeiramente de Deus das pessoas que são verdadeiramente do mal. É isso mesmo. Porque se você se envolve, você está limpa e vai numa festa onde todo mundo está sujo, você pode ter certeza que você vai se sujar também. Então, quando você é guiada pelo Espírito Santo, você mesma sabe quem você vai escolher para andar junto e quem você vai se separar para andar fora dessa pessoa. Inclusive, especialmente no quesito de casamento. Por exemplo, imagine você se casar com uma pessoa, você cheia do Espírito Santo, e casa com uma pessoa cheia do espírito do mal, do diabo. Ora, como é que pode esse casamento dar certo? Não pode. Como misturar a luz com as trevas? Quer dizer, uma pessoa que está na luz e casa com uma pessoa que está nas trevas, ela está escolhendo viver um inferno na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Então, só o Espírito Santo para poder guiar a gente. Bispo, mas eu já casei mal, eu não tinha essa orientação. Eu casei porque eu gostava, eu amava, e eu achava que ela me amava, que ele me amava, mas depois que eu casei, olha, minha vida virou um inferno. Eu sou da igreja, eu tenho o Espírito Santo, mas o que eu faço agora? Não pergunte ao pastor nem ao bispo o que você deve fazer. Se você tem o Espírito Santo, ele vai guiar você, o que você deve fazer. Ouça a voz dele, ouça o conselho dele, porque ele que é o melhor para você. Ninguém melhor do que ele para dirigir o seu pensamento, dirigir o seu coração, para você tomar a decisão certa na sua vida. Entendeu, amiga e amigo? Quer dizer, o apóstolo Paulo fala, pela graça sois salvos, é verdade. A graça de Deus, quer dizer, o favor de Deus de graça. Deus nos dá de graça a salvação, só que por causa da fé. E a fé envolve entrega total da sua vida ao Espírito da fé, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade. Só o Espírito de verdade pode guiar você, manter você na fé por toda a vida. Porque quando a gente abraça a fé no Senhor Jesus, a gente é salvo. Mas para permanecer salvo, a gente tem que respirar
o ar, o oxigênio celestial, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Porque se a gente não respirar o ar celestial, a gente acaba dançando naquele sentido, com os que vivem no engano deste mundo, nas mentiras deste mundo. Nós vivemos num mundo de mentira. Mentira, 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 mentira. Essa é a verdade. E como é que você vai se sobressair ou sobreviver no mundo de mentira? Quando o Espírito de verdade guia você. Então, esse é o propósito dessa campanha de Israel. Entre nesta campanha, mergulhe nele. Você não tem que pagar nada. Nada, é de graça. Você recebe o Espírito Santo de graça, pela fé. Mas a fé exige atitudes. A fé exige compromissos. A fé pura, verdadeira, inteligente, exige o sacrifício. Que sacrifício? Você tem que negar o seu eu. Você tem que negar a sua vontade. Como eu falei ainda há pouco, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Você diz que tem o Espírito Santo. Você crê que tem o Espírito Santo. Mas você está se associando com uma pessoa que tem o espírito do diabo. Como é que você vai resolver esse problema? Ah, bispo, mas eu amo. Ah, eu amo. Como é que você vai fazer? Eu não vou lhe aconselhar porque eu não sou mestre no assunto. Eu posso dizer para você quem pode lhe dar o conselho certo, certeiro, que vai fazer de você uma pessoa feliz. Só o Espírito Santo. Só Ele. Por isso, é necessário realmente a pessoa ter o Espírito Santo. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo confirma dentro da gente o que é certo e o que é errado. Eu lembro, e eu já falei isso aqui N vezes, eu fui noivo. Logo na minha juventude, eu queria, porque queria me casar, e eu gostei de uma jovem da igreja que tinha o Espírito Santo, mas aqui dentro do meu coração, no fundinho do meu coração, havia uma insignificante dúvida, umazinha, digamos 1% de dúvida, 99% de certeza que era de Deus. Eu pedi até sinal a Deus. Ele me deu sinais. Mas não tirou aquela duvidazinha, aquele 1% de dúvida. Então, em 3 meses, eu comecei a namorar, noivei, e já estava para casar, casamento praticamente marcado, para 3 meses. Já tinha comprado móveis, etc, etc. E Deus me deu o sinal no momento certo, na hora certa, na hora exata. E eu disse, não, eu não vou em frente. O Espírito Santo me convenceu 100% que aquele casamento não era a vontade de Deus. E ela não era incrédula, ela era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então por que não deu certo, bispo? Não daria certo. Porque não era pessoa para mim. Eu não era para ela e ela tampouco era para mim. E isso a gente só tem discernimento, conhecimento, se você tiver o Espírito Santo. E se você for, também tem isso, se for sensível à voz do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo é acima da voz do coração, que é enganador. Amiga e amigo, sem o Espírito Santo, você está fadada ao fracasso, qualquer um de nós. Eu aceitei Jesus, fui salvo. Isso há 62 anos atrás. E continuo salvo, por quê? Porque eu sou bom? Porque eu sou esforçado? Não. Porque o Espírito Santo me tem guiado. Graças a Deus. Não porque eu mereça. Eu não mereço nada.
mas ele conhece bem o meu coração, ele sabe bem as minhas intenções. E por conta disso, ele guia, ele orienta, ele sabe que eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade dele. E se ele não me guiar, eu já falo para ele mesmo, Senhor, se o Senhor não me guiar, se o Senhor não me disser a tua vontade, eu vou fazer a minha. Eu não tenho outra opção. Eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Me diga o que eu tenho que fazer, porque se o Senhor não falar, eu vou fazer o que eu quero fazer. E ele tem atendido a minha voz, a minha oração, graças a Deus, pela misericórdia dele, não porque eu mereço, ninguém merece nada. É como Paulo diz, pela graça, quer dizer, pelo favor imerecido, nós somos salvos, pela fé. Então, amiga e amigo, receber o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo, ser confirmado pelo próprio Espírito Santo, que Jesus disse, ele, e somente ele vos guiará. Então, minha amiga, meu amigo, é porque tem necessidade. Por isso, nós falamos ontem que Deus fala o que ele quer, uma oferta que você pode dar a Deus. É você tomar o cálice da salvação, é você beber do cálice que ele oferece para você, que é a salvação, e o Espírito Santo faz parte desse cálice. Amiga e amigo, em o nome do Senhor Jesus, vamos para cima desse propósito. Se você não recebeu o Espírito Santo, ou se você tem dúvida do seu batismo com o Espírito Santo, se você tem dúvida, é porque não é batizado. É isso, eu penso assim. Se você tem dúvida, é porque não é. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem certeza, ela não tem um mínimo de dúvida. Se ela não tem certeza, se fala em língua, se não fala em língua, não importa. O que importa é o seguinte, o que está escrito. O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quer dizer, nascidos do Espírito Santo. Então, vamos trabalhar para que você seja cheio do Espírito Santo. Você seja cheio do Espírito Santo. Esse tem que ser o foco, tem que ser o seu alvo principal. Ao invés de você realizar os seus sonhos físicos, materiais, emocionais, conquistadores no reino deste mundo, o maior sonho que um ser humano pode realizar na sua vida, maior do que conquistar todas as loterias esportivas, sabe qual é? É receber o Espírito Santo. Porque quem recebe o Espírito Santo, aí é só, como diz o outro, correr para o abraço. Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer esse propósito e no dia 13, agora de julho, estaremos reiniciando o jejum de Daniel. O jejum de Daniel de 21 dias. Nós vamos estar mergulhando nas águas do Espírito Santo. E quem quiser, venha conosco. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.